Vocês se lembram como surgiu essa confusão aí do reajuste a servidores públicos federais? Surgiu com o presidente numa entrevista dizendo de qualquer jeito, tirando da cabeça dele, né, sem nenhuma consulta ao Ministério da Economia, eu vou dar um reajuste, vou dar um aumento linear para todo mundo. Servidor, primeiro falou de todo mundo, depois tirou o bode da sala, ficou só aquilo que ele entende como a base de apoio dele, aí começou-se a discutir porcentagem, aí outras categorias falaram eu também quero, e agora a gente tá nessa, de onde tirar a grana para bancar o reajuste, ainda que seja um reajuste pequenininho de servidores. Ninguém estava reivindicando nada. Bolsonaro viu uma casca de banana lá longe e falou, acho que eu vou até lá para escorregar. E agora a gente está falando da possibilidade da gente tirar dinheiro de saúde, de educação, para cumprir o teto de gastos, bancando esse reajuste que politicamente para o presidente é importante. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. E realmente, Megali, o grande problema é o seguinte, não tem previsão orçamentária. E aí, em função disso, tem que ter corte, tem que ter bloqueio. Não tem de onde tirar o dinheiro, né? Então, realmente, esse era um assunto que não estava no orçamento do ano passado. A ideia era o congelamento de salário dos servidores, até porque os servidores foram poupados aí da pandemia, não tiveram demissão, não tiveram redução de jornada, também suspensão de contrato, uma realidade que atingiu o setor privado, né? Mas, aos 45 do segundo tempo, uma pressão direta ali do presidente, abriram espaço no orçamento para 1 bilhão e 700 milhões de reais apenas para as polícias. Só que aí aquela coisa, abriu a brecha, abriu a porteira, todo mundo correu atrás, todas as categorias estão pressionando, fazendo greve, né? Tivemos aí médicos peritos parados, Banco Central, então diversas corporações foram atrás do seu, e todo mundo quer reajuste neste momento. Qual é a saída? 5% de reajuste, um reajuste linear para todo mundo. E aí gera reclamação dos policiais. Ontem o presidente falou, inclusive, dos policiais rodoviários federais, dizendo o seguinte, olha, não tem como reestruturar a carreira, porque está todo mundo pedindo reajuste, eu vou ter que dar reajuste para todo mundo, 5%. Então falta ali o recurso necessário para uma reestruturação de carreira. Agora, Megali, o que fazer diante disso? Primeiro, bloqueio orçamentário. Corta da onde? Principalmente saúde e educação. Sempre quando tem corte de orçamento, os ministérios com maiores orçamentos, eles acabam sofrendo mais, né? Então, saúde e educação, só um exemplo, a UNB aqui, Universidade de Brasília, que vai ter um recurso significativo bloqueado, está falando até em colapso, foi a expressão que usaram ontem aqui em resposta à nossa reportagem em Brasília, porque vai realmente reduzir ali um investimento que, na visão da universidade, é necessário, né? Agora, esse é um primeiro corte, um primeiro bloqueio que a gente está vendo de 8 bilhões e 200 milhões de reais para cumprir aquele teto de gastos. O governo não pode gastar mais ou não pode elevar o gasto, né, maior do que a inflação do ano anterior. Essa regra foi estabelecida no governo Temer para dar aquele equilíbrio fiscal, equilíbrio financeiro, para não ter irresponsabilidade. Agora, 8 bilhões de corte é suficiente para garantir o reajuste? O pior que não. Então teremos mais corte pela frente, mais bloqueio de cerca de 5 bilhões de reais, aí sim para garantir o reajuste. A pergunta que se faz aqui em Brasília é o seguinte, é o momento para isso? Realmente deveríamos cortar na saúde e educação para reajustar salários de servidores que nem estavam incluídos no orçamento, na discussão do ano passado? Essa é a pergunta, mas a resposta é uma resposta política. Há uma intenção de conceder esse benefício aí às categorias. Então, olha, depois do corte anunciado de 8 bilhões, até o mês que vem deveremos ter mais 5 bilhões cortados aí, principalmente desses ministérios maiores, saúde e educação. Não que essas categorias não mereçam reajuste, né? Ontem a gente falava sobre isso. No Band News TV, todo mundo merece uma remuneração justa, todo mundo merece ter aumento de salário. Mas assim, sem uma previsão no orçamento, e neste momento em que a gente está falando de campanha eleitoral, que a gente está, né? A coisa fica esquisita, gente. Aí é complicado. Agora, é deplorável que o presidente, ao falar do assunto, em vez de admitir que ele prometeu aquilo que não podia cumprir, ele coloque a culpa nos outros servidores. Ele disse ontem, falando diretamente à Polícia Rodoviária Federal, que o grande problema são as outras categorias do funcionalismo público, aspas. Digo a vocês publicamente, PRF, o grande problema não é o nosso lado. São os colegas, outros servidores, que não admitem reestruturar vocês sem dar aumentos, até abusivos, para o outro lado. Então aquilo que ele chama
de reajuste justo para alguns servidores, para outros é algo abusivo. E ele coloca ali textualmente ele ao lado de alguns servidores que ele entende serem a sua base eleitoral, a sua base política, e o outro lado é o outro lado. Naquela lógica de você dividir para conquistar, criar inimigos, jogar um brasileiro contra o outro. Os outros servidores, sinto muito, estão no papel deles. Nada disso teria acontecido se Bolsonaro não tivesse, da própria cabeça, prometido um aumento para uma parcela apenas dos servidores públicos. Esse discurso é deplorável, divisivo. É tudo que a gente não precisa nesse momento.